escolar em tempos de adversidades. Eu quero chamar ao palco, então, primeiramente, o professor João Oliveira Ramos Neto. O professor João, ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Goiás, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, atualmente é professor efetivo de História do Instituto Federal de Goiás, em regime de dedicação exclusiva, e realizou o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Boa tarde, pessoal. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de participar deste evento. E eu faço não por mera formalidade, mas de coração mesmo. Está sendo uma experiência incrível para mim. E quem já organizou um evento sabe o quão difícil é. E daí a minha gratidão ao convite feito pela Sandra, porque em tempos de tantos cortes e negação da ciência, estão de parabéns, sobretudo, entre tantas coisas, por terem conseguido um financiamento para tornar tudo isso possível, inclusive a minha vinda. E é um privilégio, tanto ter espaço para compartilhar com vocês o assunto que eu estou trazendo, como também o aprendizado que eu estou tendo e vou levar daqui. Palestras tão enriquecedoras, eu tenho aprendido muito, principalmente como eu vou falar um pouco, estou estreando na área da educação como objeto de pesquisa, como tema de pesquisa, e participar de um evento desse tem sido muito enriquecedor. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo espaço, por estar aqui com esse privilégio todo de participar desse evento. Eu quero cumprimentar meus colegas de roda, de mesa, e agradecer também a presença de vocês, né, estão até hoje aqui participando, ouvindo, e acho que tem sido também para vocês, como tem sido para mim, enriquecedor. E também, claro, né, uma experiência incrível que foi conhecer a ABAPEV, e agora me sinto também na missão de divulgá-la lá em Goiás, de onde eu venho. Então, sou professor do IFG, como foi falado na apresentação, e vou falar um pouco a partir disso. E, rapidamente, também gostaria de pedir licença para divulgar as minhas redes sociais pelo seguinte, né? Primeiro, que a gente não vai ter tempo para o debate, então quem quiser pode enviar perguntas, pode promover um debate por lá, e também porque eu tenho feito divulgação científica, como eu vou tentar falar, se o tempo permitir, da importância da gente estabelecer esse diálogo da academia com a sociedade. Então, no Instagram é Professor João Neto, e o canal no YouTube é Professor João Neto. Então, se você coloca lá, já encontra de cara, e aí eu peço também, né, quem for seguir e tal, até ajudar na divulgação, porque é um desafio a gente fazer divulgação científica nas redes sociais. As redes sociais, a internet tem divulgado muita desinformação, o algoritmo parece que quanto mais desinformação, mais ele promove. Então, a gente sempre que tem esses espaços em eventos acadêmicos, eu peço para a gente ajudar nesse trabalho de divulgação, de trabalhar contra a desinformação que muitas vezes a internet faz. E aí, né, já é um canal para a gente conversar, já que não vamos ter tempo aqui. Bom, também não vou apresentar para a gente ganhar mais tempo ainda. Eu ia apresentar o documento do Word que eu estou lendo, mas então eu vou compartilhar só com a leitura com vocês, né, de alguns pontos. Então, qual que é o tema que eu vim conversar com vocês nesta tarde? O que acontece, né, a realidade do Instituto da Rede Federal de Educação Tecnológica, ou seja, dos institutos federais. Em 2011, apenas 3 anos após a criação dos institutos federais, o Tribunal de Contas da União encaminhou um relatório de auditoria para a CETEC, a Secretaria
de Educação Tecnológica do MEC, ao qual os institutos federais são subordinados. Com números e gráficos, com a predominância total da análise quantitativa, com o seguinte encaminhamento: recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica que institua, em conjunto com os institutos federais, plano voltado ao tratamento da evasão na rede federal de educação profissional. Então, o Tribunal de Contas fez essa auditoria, fez esse encaminhamento, e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, ela enviou o ofício circular número 60, de 17 de julho de 2015, para os dirigentes dos institutos federais, com uma nota informativa, 138/2015, que orientava as instituições sobre a construção dos planos estratégicos institucionais para a permanência e êxito dos estudantes. Todos esses documentos são facilmente acessados pela internet. Você coloca no Google, você tem acesso a eles tranquilamente. E aí esses planos estabeleciam que os institutos federais deveriam cumprir 5 fases. E na quarta fase, estabeleceu que a partir dos diagnósticos de cada curso, a comissão interna deveria elaborar uma proposta de um plano estratégico de ações de permanência e êxito. E aí tinha também um documento orientador, que colocava uma tabela totalmente mecânica, com causas e consequências. Então, a ideia era, você entra em contato com os alunos, pergunta por que você saiu, o aluno escolhia daquelas causas prévias, e aí, então, agora é só a gente fazer a intervenção e pronto, né? Vamos resolver o problema. Como se fosse um aparelho eletrônico. Você já viu no manual de instrução, lá diz, se o aparelho estiver com esse problema, faça isso, e ele vai consertar o problema. Então, o documento era mais ou menos assim. O que acontece? A minha formação acadêmica toda foi na área da história, especificamente história medieval. Sempre trabalhei pesquisando como medievalista. E quando eu ingressei no Instituto Federal Goiano em 2014, eu integrei essa comissão de permanência e êxito. E pensei, ok, segui esse documento, né? Mas senti falta de uma formação mais adequada. E foi aí que eu decidi realizar um estágio pós-doutoral na área de educação, justamente para estudar o tema da evasão. E aí eu comecei a descobrir os problemas desse documento, os problemas desse ofício e do que nós estávamos fazendo. E aí isso gerou um artigo, no qual, desse estágio pós-doutoral, no qual eu analisei os planos estratégicos de permanência e êxito dos institutos federais. Eu não vou falar exatamente do artigo, até porque ele está disponível. Se alguém quiser entrar em contato comigo pelas redes sociais, eu até envio, você pode ler, perceber lá, ter acesso àquelas informações. O que eu quero fazer aqui rapidamente, vou tentar fazer isso nos 13 minutos que ainda me restam, é reflexões a partir desse artigo, reflexões a partir desse documento e do trabalho dessa comissão que cada instituto tem de permanência e êxito. Então, a primeira, e aí, né, o que eu quero deixar claro, então, é que o objetivo dessa minha fala não vai ser a evasão em si, mas o discurso construído e divulgado sobre a evasão escolar a partir desses documentos nos institutos federais. Então, é o discurso que é construído e feito. E aí eu quero fazer em 3 partes. Primeiro, eu quero apresentar uma tese. Depois, 4 perguntas que ajudam a sustentar essa tese, 4 perguntas retóricas para pensarmos. E, por fim, 5 sugestões. Se isso vai caber em 10 minutos, vamos ver. Espero que sim. E aí, esse documento, ele tem essa questão. Primeiro, vale a pena a gente fazer um documento só para constar que foi feito? Porque quando a gente lê os planos dos institutos, muitos são totalmente inviáveis. Teve um instituto que fez 180 ações de intervenção.
Eu fiquei imaginando quantos servidores iam precisar só para ficar por conta de fazer 180 intervenções. E tem também um problema, que quando, ao invés de você ouvir o aluno, você coloca um gráfico, uma tabela para ele dizer, olha, por que você saiu do curso? Você tem que escolher uma dessas opções aqui. E se ele não encaixa em nenhuma? Às vezes ele vai responder o que tem ali, que não condiz com a realidade, só para constar em documento. Então vamos lá. Qual que é a tese central que eu gostaria que a gente pensasse aqui? Existem ações que os institutos federais podem e devem fazer para tentar diminuir a evasão escolar. Mas a principal culpa não é essencialmente dos institutos federais, como muitas vezes se apresenta, como nesses documentos. A principal responsabilidade da evasão escolar é do Estado brasileiro, que não tem políticas públicas adequadas para combatê-la, e não dessa ou daquela instituição de ensino específica. E aí temos 2 subitens nessa tese. Diante desse fato, é preciso combater o discurso que tenta responsabilizar as instituições de ensino, sobretudo os institutos federais, pela evasão escolar dos estudantes. E o segundo subitem dessa tese central, para quem conhece Darcy Ribeiro, o grande pensador antropólogo brasileiro, eu sigo quando ele diz que os problemas da educação no Brasil são um projeto. Então, a evasão escolar não é meramente um problema para o qual buscamos soluções, mas é um projeto do Estado brasileiro. Essa é a ideia. Então, a evasão escolar, ela é um projeto de Estado. É muito complexo isso, eu vou tentar resumir, em outras oportunidades a gente aprofunda, mas veja, não faltam recursos, não faltam estudos, falta vontade e foco para se combater a evasão. Por exemplo, a gente sabe que a educação básica, que é a atribuição dos estados, por que tem estados que, sem conseguir oferecer uma educação básica de qualidade, abre universidade? Então você vê claramente, é um projeto que essa educação não funcione. Então, por muito tempo, a educação no Brasil, dentro do projeto dominante e persistente de sermos um país desigual, como o professor Gessé colocou na abertura, foi privilégio de poucos. Quando a Constituição Federal de 1988 a tornou direito de todos e dever do Estado, a solução encontrada por esse projeto de país desigual foi fazer o aluno abandonar a escola e ainda dizer que a culpa é dele, que não se esforçou o suficiente. Percebe? Então, por muito tempo, você deixa a população pobre, marginalizada, excluída da educação. Quando você tem uma Constituição que diz agora é direito de todos, você fala, precisamos de outro mecanismo para excluir essa população da educação. Então, a evasão se torna um projeto de Estado. Por que isso acontece? Entre outros fatores, tem a questão da economia capitalista global, que é dividida entre os países de centro, com tecnologia e conhecimento, informação, e os países periféricos, dependentes das informações dos países de centro. Um dos papéis internacionais do Brasil no mundo de economia neoliberal globalizada, como país da periferia do capitalismo, é oferecer mão de obra barata. Por isso, é preciso sempre manter um excedente de mão de obra sem qualificação, que se sujeite a subempregos por salários insuficientes. Por isso o projeto de evasão escolar, para você manter essa massa de mão de obra que vai se sujeitar. Sobretudo quando você faz um instituto que oferece esse ensino técnico profissionalizante integrado, que vai trazer toda aquela formação libertadora para o aluno. Então, você acaba causando um problema dentro desse projeto do Brasil ficar na periferia do capitalismo. Rapidamente aqui, as perguntas que demonstram isso.
Primeira pergunta: por que o Tribunal de Contas elaborou esse relatório e enviou para a CETEC para esta cobrar uma resposta dos institutos federais? O que isso evidencia ou legitima? Veja, 3 anos depois da criação dos institutos federais, foi muito pródiga essa cobrança. O que acontece? Você, em um curso de graduação, você não teve tempo nem de formar a primeira turma. O que acontece? A ideia é boa, a gente tem que ter uma fiscalização. É importante ter um plano estratégico de permanência e êxito, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser legitimador de política pública que vai cortar financiamento dessa educação. E é aí que está o problema. O perigo de fazermos um documento que legitime dizer: olha, está tendo evasão, então não vamos mais financiar essa educação. E aí, se você quer fazer um plano estratégico de permanência e êxito, a gente tem que atentar. Não pode ser imposto de fora, sem ouvir os envolvidos, a comunidade escolar. Não pode ser uniforme para todo o país. Olha o tamanho do Brasil, as características culturais e socioeconômicas de cada região, cidade, campus, tem suas peculiaridades. Não pode ser mecanicista, porque vidas humanas vão além de números em um gráfico. Isso já foi bastante debatido aqui no evento. Não pode pressupor resultados. Isso que é incrível, dar uma tabela para o aluno responder. Por quê? Isso evidencia preconceitos. Não pode ser um documento de gaveta, que cita autores renomados, escreve um texto magnífico, copia e cola coisas lindas, mas impraticável na realidade. O problema, portanto, não é ter um plano, é a forma como ele foi elaborado e imposto pela CETEC, aceitando o relatório do TCU, sem nenhum recurso e impondo um documento generalizador e mecânico para os institutos. Pergunta 2. A evasão é sempre ruim e sempre precisa ser combatida? Já foi respondido nas falas anteriores. A gente tem que tomar cuidado, né, para o curso que o IF está oferecendo não ser a única salvação. Então, às vezes, não é evasão, o aluno apenas migrou. Por causa disso, quando se coloca a evasão escolar dos institutos federais como ponto negativo em uma análise SWOT, nos planos institucionais e outros planos, o instituto assume uma culpa que não é dele. Então, a evasão, como eu disse, é um problema do Estado. Ela não deve aparecer como fraqueza em uma análise SWOT. Pergunta 3. O que é êxito? O IF deve viver exclusivamente para o mercado? A existência de um curso jamais deve ser justificada ou legitimada pelo número de profissionais que forma ou insere no mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos, mas ele não pode ser o único legitimador da existência de um curso. Primeiro, porque a educação lida com vidas. Se uma única pessoa se formou, valeu a pena. É uma vida, não é um número, como a apresentação que foi feita na abertura. Segundo, a escravidão já acabou. Por quê? Porque se a pessoa que faz um curso, ela é obrigada a exercer aquela profissão para a qual ela se formou, isso nada mais é do que tirar a liberdade da pessoa. Ou seja, ela tem o direito de fazer o curso, concluir e ainda decidir que ela não quer exercer. Terceiro, a existência de um instituto federal não deve ser legitimada igual de uma instituição particular. Não podemos ser reféns do mercado. Por quê? Tem curso que não é importante para o mercado, mas é importante para a sociedade. Se o Instituto Federal não oferecer, cumprindo a sua função social, quem vai oferecer esses cursos? 4. O Instituto Federal é responsável por tudo? O IF tem que resolver sozinho a desigualdade social?
Há coisas que estão fora do seu alcance, porque são problemas estruturais do país. Ora, para que mais documentos? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Por que essas cobranças não são feitas sobre outras instituições? Por que não cobrar a Secretaria de Cidadania do município, onde o IF está, onde o Estado está? Cobrar ações conjuntas, o Conselho Tutelar. Por que o IF tem que resolver todos esses problemas e colocar como ação de intervenção que vai colocar iluminação na rua, mais transporte público no município? Como assim? E como está a formação, né? A valorização dos profissionais que o IF forma? Isso foi falado também já aqui em outras palestras, mas pensa, né? A pessoa com ensino médio, trabalhando de vendedor no shopping, ganha R$4.000 por mês. Por que ela vai fazer uma licenciatura de 4 ou 5 anos para depois ganhar R$2.000, a metade, como professor? Se você não valoriza a profissão, não adianta você esperar a formação. Isso também foi falado pelo professor Dilvo. O Instituto Federal, quinta e última pergunta, é ou deve ser perfeito? Ora, muitas vezes é isso que se cobra. Muitas vezes é isso que nós mesmos cobramos de nós, servidores do Instituto Federal. No Brasil, parece que toda ação ou política feita para combater a desigualdade social precisa se provar perfeita para justificar a sua existência. Ora, quantas coisas erradas que o mercado propõe dão errado e ninguém fala nada. Quando eu começar a cobrar a bagagem por fora, a passagem aérea vai ficar mais barata. Quando fizer a reforma da legislação trabalhista, vai gerar mais emprego. Nada disso aconteceu e a gente deixa para lá. Ah, mas se o IF está falhando nesse ponto, tem que ser revisto imediatamente? Não pode acontecer isso. E muitas vezes nós, servidores do IF, aceitamos essa exigência injusta e nos cobramos essa exigência. Então, nós não temos que ser perfeitos. Nós temos que nos aperfeiçoar sempre. E aí, já caminhando para o final, estourei o tempo aqui, mas concluindo, algumas propostas que era o que eu ia trazer para o debate. Como não teremos tempo para o debate, fica a reflexão, num próximo evento, numa outra oportunidade, quem sabe a gente pode falar. Mas e a gente não pode ter medo também de fazer essas avaliações. Muitas vezes são avaliações incômodas, mas a gente tem que ter esse incômodo para melhorar. Primeiro, combater por meio de órgãos, instituições e outros meios, como o CONIF, a ABAPEV, entre outras instituições, o discurso que tenta responsabilizar os institutos federais pela evasão, ao invés de denunciar a omissão do Estado brasileiro. Então, quando vem um discurso, a gente tem que lutar para não assumir essa culpa e realmente mostrar onde está o problema, né? Como eu disse, nesse projeto político, esse projeto do Estado brasileiro de evasão. Infelizmente, não dá tempo de aprofundar uma tese tão complexa. Então, estabelecer diálogo com a sociedade de um jeito que ela consiga nos ouvir, usando as ferramentas da época. Por isso o trabalho de divulgação científica nas redes sociais. Hoje isso é uma ponte muito importante com a sociedade, para que quando esse discurso chega lá, a gente possa dizer, não, peraí, não é assim. Segundo, organizar por todos os caminhos possíveis, cobrança do Estado para combater os problemas onde eles realmente estão, tais como a necessária atualização dos projetos de curso, de acesso aos campi e tudo mais. E aí, para isso, você precisa ouvir os envolvidos, não pode ser algo vindo de cima para baixo, como foi a reforma do ensino médio. Ela era necessária, mas não da forma como aconteceu. E também, muitas vezes, o IF não consegue. Um diretor de campus de uma cidade do interior, chegar para o prefeito e pedir iluminação na rua, por exemplo, sozinho o prefeito não vai dar atenção para ele. A não ser no ano eleitoral, pode fazer alguma coisa, prometer, mas isso precisa vir de cima para baixo. Precisa vir como política de Estado, por exemplo, o acesso ao campus, essas ações que estão além da atribuição do Instituto. 3, eleger
e focar nas prioridades que os institutos federais podem agir, ao invés de sonhar com a utopia de resolver tudo. Então, a gente pode mexer nos nossos PPCs, nós podemos repensar os horários, o horário de aula que muitas vezes pode facilitar o acesso do aluno, o trabalho de conscientização dos professores, no sentido que, como a carreira do professor EBTT é muito parecida, principalmente na progressão salarial com o professor da docência superior, muitas vezes o professor ingressa no IF achando que ele vai ser professor de universidade. O IF não é universidade, então o tratamento do professor com o aluno é diferente. Isso são coisas que a gente pode fazer, e se nós focarmos nisso, nós vamos fazer isso com excelência. Agora, se a gente quiser resolver todos os problemas, inclusive estruturais do país, nós não vamos resolver nenhum. Então, é melhor focar naquilo que está ao nosso alcance. 4, parar de tratar política como um tabu. E eu achei muito interessante alguns paradigmas que o GC quebrou na abertura, porque é isso. Muitas vezes a gente virou tabu falar de política, inclusive a partidária. E uma democracia jamais deve causar nenhum incômodo eu citar partido, eu citar nome de político, nome de candidato. Por que isso gera mal-estar? Se isso gera mal-estar, já tem algo errado com a democracia. Porque na democracia tem que pressupor a liberdade. E o ambiente acadêmico, ele sempre foi o lugar do debate. Então, se a gente perde o debate, a essência, a liberdade de debater dentro do ambiente acadêmico, nós perdemos a essência do que é a academia. Agora, é claro, a gente tem que ter bom senso, não fazer uma panfletagem apaixonada. Mas nós podemos fazer política, inclusive, de forma técnica. Por exemplo, se eu tenho um candidato que coloca no seu plano de governo diminuir recurso da educação, a minha obrigação como profissional da educação é falar contra. Isso não é panfletagem apaixonada. Isso é um trabalho técnico. Está no plano de governo cortar verbas da educação. Como que eu não me posiciono? Então, se eu faço isso, eu consigo atuar na evasão. Ou seja, como que eu faço o enfrentamento de algo que é do Estado brasileiro por meio da política? Então, ela não pode ser um tabu. E aí eu gosto muito de um exemplo, estou terminando, prometo, um exemplo dos professores de exatas quando levam seus alunos para o laboratório. É perigoso? É. Vão correr riscos? Vão. Agora, por isso um professor vai falar, não vou mais levar meu aluno para o laboratório? É a mesma coisa quando na área da educação, na área de humanas, a gente vai falar de política. É perigoso? É espinhoso? Corremos riscos? Sim, mas não podemos deixar de fazê-lo. E aí, a conclusão é, de tudo isso, essas ações, que eu gostaria de aprofundar, elas levam tempo. A gente precisa ter paciência. Todas as grandes conquistas da nossa história foram projetos em longo prazo. Fazer medidas rápidas, como essa proposta que foi enviada pelo ofício do TCU, é enxugar gelo. Mudar estruturas desiguais, combatendo o problema na raiz, leva tempo, porque também é preciso mudar a mentalidade. Precisamos saber disso, para que a demora não nos desmotive. Aqui no evento, estamos já quase encerrando, foram muitos diagnósticos, muitas propostas, mas temos que ter consciência, isso leva tempo e a gente não pode deixar de sonhar e nem desmotivar no caminho. A Conjuração Baiana, em 1798, propôs o fim da escravidão, que só foi alcançada 110 anos depois com a Lei Áurea. Já pensou se os abolicionistas tivessem desistido no caminho? Em 1824, a primeira Constituição previa o voto censitário. Em 1908, alcançamos a democracia de fato, 1988, 164 anos depois. E aí conseguimos a educação como direito de todos e dever do Estado. Nilo Peçanha criou o ensino técnico em 1909, como alternativa para as classes pobres.
Em 2008, um século depois, foram criados os institutos federais, com o técnico integrado e a verticalização, para acabar com a dicotomia de que ensino técnico era para marginalizados. Portanto, nós vamos sim vencer os problemas que foram apresentados, debatidos, que estão sendo apresentados e debatidos aqui. Nós vamos sim conseguir combater a evasão escolar onde ela pode ser debatida e onde ela é negativa. Mas precisamos estar dispostos a encarar essa longa e árdua luta e não desanimar quando não vermos resultados em curto prazo. É isso. Muito obrigado.